Oi, amores! Bem-vindas ao primeiro vídeo da Semana da Mulher Bem Resolvida e eu vou começar o vídeo de hoje de um jeito diferente. Eu vou começar te fazendo 3 perguntas interessantes. Primeira, o que é uma mulher bem resolvida para você? O que é uma mulher realizada? O que é uma mulher feliz? E você, se sente assim? Uma mulher bem resolvida, realizada e feliz? Bem, talvez a resposta que você tem hoje para cada uma dessas perguntas ainda não é a que você gostaria. Se for esse o seu caso, fique comigo durante essa série de 3 vídeos que eu vou publicar ao longo dessa semana. Esses vídeos eles vão te ajudar. Neles, eu vou revelar os segredos das mulheres que são realizadas em seus relacionamentos amorosos e sexuais, ou seja, os segredos das mulheres muito bem resolvidas. Uma mulher bem resolvida é aquela que se aceita do jeito que é, independente de como esperam que ela seja. Ela sabe que não é perfeita, conhece bem as suas falhas, mas sabe que as suas qualidades podem levá-la onde ela quiser. Uma mulher bem resolvida sabe que ser bonita faz muita diferença, mas que ser interessante faz muito mais. Sabe que um corpinho bonito atrai a atenção de um homem, mas é a personalidade que aprende. Ela não é fácil nem difícil, pois obedecer a estereótipos é escravidão e ela obedece apenas à sua vontade no momento em que ela surge e não em ocasiões pré-determinadas. Uma mulher bem resolvida confia nos seus julgamentos e no seu instinto, pois ela não deixa ninguém escrever a sua história. Uma mulher bem resolvida sabe que não agrada todo mundo, mas os que ela agrada são os que fazem a diferença. Ela pode até se incomodar com o que pensam a seu respeito, mas ela ergue a cabeça e segue em frente, pois a única opinião que importa é aquela que ela tem de si. E uma noite bem dormida, meu bem, ninguém mais pode te dar. Esse texto não é meu, ele é de uma de minhas seguidoras. Ela me enviou e disse que lembrou de mim. E não foi à toa, não é verdade? Afinal de contas, esse texto ele resume exatamente o que eu penso aí de uma mulher bem resolvida. E nessa série de vídeos você vai saber exatamente o que essas mulheres elas têm em comum e o que elas fazem para manter os seus parceiros dispostos, atenciosos e interessados nelas e no relacionamento. E mais, quais erros fatais você pode estar cometendo que fazem com que o seu parceiro literalmente aos poucos vá perdendo aí o interesse em você e que podem estar comprometendo a sua sensualidade e a sua capacidade de proporcionar e de sentir muito mais prazer nas suas relações. Você vai entender por que as brigas, desconfianças e inseguranças surgem e como você pode eliminar completamente os seus medos, os seus receios em relação ao futuro, tanto seu como da sua vida amorosa e sexual. Esse conhecimento ele vai evitar que você viva uma relação morna, acomodada, com falta de paciência, preguiça, falta de companheirismo, falta de cumplicidade, de beijo na boca, falta de desejo sexual, falta de tesão, sabe? Tanto da sua parte quanto da parte do teu parceiro. Bem, para começar, eu vou contar um pouquinho aí da minha história pessoal e vou te mostrar como que eu saí de um relacionamento assim, monótono, sem graça, extremamente assim, conturbado. Eu falo monótono no sentido de que não tinha graça, sabe? E como que hoje eu vivo aí o relacionamento dos meus sonhos, onde eu realizo aí todas as minhas fantasias, eu me sinto uma mulher amada, sexy, poderosa, feliz, plena e realizada. Hoje eu vou abrir algumas páginas da minha história que poucas pessoas conhecem. Hoje em dia eu já não tenho mais tanto problema, eu já não me sinto mais constrangida em abrir essas páginas aí da minha vida, mas eu te garanto que elas já me assombraram por muito tempo. Sempre que eu ia falar e principalmente quando eu ia fazer sexo, né? A verdade, assim como a maioria das mulheres da minha geração, eu tive a minha sexualidade muito reprimida durante toda a minha infância e a minha adolescência. Como era de se esperar, isso teve reflexos negativos na minha vida adulta, principalmente na questão da minha autoestima. Sim, eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu acabei me casando muito nova, sem nenhuma experiência, sem nenhuma informação e com meu primeiro namorado. No início do casamento, eu considerava
que eu tinha uma vida sexual normal ali, né? Eu até me sentia bem em relação ao sexo mesmo. Sabia que não estava vivendo assim nada de extraordinário, mas pra mim aquele sexo normal ali tava ó, bacana, tava bom. Como eu me casei aí com meu primeiro namorado, eu não tinha com quem conversar aquilo ali. Então, pra mim era ótimo, e o ótimo se resumia ao quê? Um eterno papai e mamãe, papai e mamãe. Não tinha direito a clima especial, não tinha fantasia, não tinha sexo oral bem feito, não tinha nada de diferente. Talvez porque eu era só isso mesmo, foi deixando ali de fazer falta pra mim, né? Ou seja, eu acabei me conformando ali com a vida que eu estava levando e eu nem imaginava que eu tinha o poder de transformar essa situação normal em algo extraordinário. Logo após o nascimento do meu primeiro filho, a história da minha vida sexual, que já não era lá essas coisas, começou a desmoronar. Eu virei mãe mesmo assim em tempo integral e durante essa fase a nossa vida sexual, que já não era lá essas coisas, quase que parou de existir. E aí aconteceu um fato muito interessante. Eu me lembro como se fosse hoje a frase que o meu ex-marido me disse e que foi algo que eu nunca vou esquecer porque ficou muito marcante. Ele disse pra mim o seguinte, né? Eu me casei com uma mulher, eu não me casei com uma mãe. E o pior é que ele tinha razão, não é verdade? Eu tinha me esquecido totalmente de ser mulher. Eu deixei a minha pouca sensualidade e feminilidade de lado para cuidar do meu filho, casa, trabalho. Com isso, o que aconteceu? As brigas começaram a ser algo assim frequente e mesmo eu estando casada, eu me senti uma pessoa carente, sozinha, sem a atenção do meu marido. Para mim, sinceramente, o pior momento do dia era quando chegava a noite, que a gente brigava o dia todo e quando era de noite tinha que os dois dormirem na mesma cama. Aquele silêncio ensurdecedor, né? Eu sentia que eu estava dormindo simplesmente do lado do estranho. Esse era o pior momento do meu dia. Você já passou por isso? Quanto tempo você acha que um relacionamento resiste a essa rotina desgastante? Enfim, depois do nascimento do meu segundo filho, a gente já passou a dormir até em quarto separado. Eu nem sei como é que eu engravidei do meu segundo filho. A gente quase já não tinha mais relação sexual e quando tinha, eu juro que eu fazia por pura obrigação e aquela coisa assim, de costa, que era para nem precisar olhar para a cara da criatura, sabe? Horrível mesmo. E por que eu fazia isso? Você deve estar se perguntando sinceramente, quem já passou por isso sabe, né? Porque era muito mais fácil eu ceder do que continuar brigando e reclamando, e reclamando, e reclamando. Com isso eu tinha uma vida sexual frustrante, eu me sentia pessoalmente um lixo todas as vezes que eu terminava uma relação. Óbvio que você já deve imaginar o desfecho dessa relação aí. Depois de 4 anos de casado, meu relacionamento estava afogado numa rotina extremamente desinteressante, sem paixão, sem intensidade, com brigas e humilhações constantes. Começou a afetar toda a minha vida. O divórcio foi então inevitável. Não foi fácil, eu vou te dizer, viu? Não foi nada fácil. Eu tinha 2 filhos pequenos, um de 3 anos e um de 1 aninho. A minha autoestima estava abaixo da sola do pé. Eu me sentia humilhada, porque o meu ex-marido ele fazia questão de afirmar todas as vezes o quanto eu era feia, o quanto eu não ia conseguir sobreviver sem ele, que eu não ia arranjar emprego, que eu não ia sobreviver, que os meninos iam morrer de fome, enfim, aquela tortura emocional realmente. Lógico que eu passei a acreditar nisso tudo aí, né? Porque você fica escutando só aquilo, você começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Então eu morria de medo de não conseguir encontrar um outro homem. Eu não me achava bonito, o meu corpo tinha mudado. Eu tinha uma cicatriz ali de cesárea que denunciava que eu já tinha tido filhos. Na minha cabeça, nenhum homem ia querer se relacionar com uma mulher largada com 2 filhos, né? Enfim, foi uma fase assim extremamente difícil. Mas, como nós mulheres aí, como a maioria das mulheres, eu fui forte sim. Eu tomei uma decisão difícil e eu prometi a mim mesma que eu iria mudar drasticamente e que eu jamais deixaria que algum outro homem ou que o meu próximo relacionamento chegasse ao ponto em que aquele havia chegado. E é exatamente isso que eu não quero que aconteça com você. Eu não quero que você só resolva mudar e tirar o seu relacionamento da rotina quando já for tarde demais para isso. Eu confesso que logo após a minha separação eu fiquei tão traumatizada que eu não queria mais saber de relacionamento sério.
Mas ao mesmo tempo, eu passei a sentir aí uma vontade muito grande de experimentar coisas que algumas amigas comentavam que viviam aí dentro dos seus relacionamentos e que pra mim eu não sabia nem que podia existir aquelas coisas todas boas que elas falavam dentro de um casamento. Foi a partir então dessa curiosidade aí que eu resolvi mudar. Comecei a buscar informação, ler livro, fazer curso de desenvolvimento pessoal para me descobrir como mulher e o principal, resgatar a minha autoestima. Aos poucos eu fui capaz de vencer aí os meus medos, desmistificar os meus tabus e o mais importante de tudo, eu comecei a viver a minha vida com muito mais intensidade. Depois que eu me separei, eu me abri e eu descobri uma nova Kátia. Eu descobri novas formas de sentir prazer que eu nunca nem havia pensado que pudessem ser possíveis. É claro, né, gente, que a minha história teve aí um final feliz. Há 10 anos eu conheci o meu atual maridão, que me proporcionou a felicidade aí de me dar mais 2 filhotes lindos. E ele é a maior prova de que tudo o que eu ensino funciona, gente. É com ele que eu testo aí os meus conhecimentos na prática, que eu vou lá e testo as minhas novidades, as coisas que eu invento, as coisas que eu descubro, né? Hoje eu me sinto uma mulher muito bem resolvida. Hoje eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher madura, uma mulher independente, emocionalmente realizada e sexualmente plena. Agora sim, eu sei o que fazer para o sexo não cair na rotina, para manter a temperatura do relacionamento lá nas alturas e o que fazer para sentir e proporcionar muito mais prazer aí nas nossas relações quando a gente está juntinho. O resultado disso, meu amor, é um casamento muito mais feliz. Eu tenho um marido companheiríssimo, disposto, atencioso, um marido amigo, um marido cúmplice que me ajuda em tudo. E como eu havia prometido aí pra mim mesma, eu nunca mais fiz sexo na minha vida só pra cumprir tabela. Eu faço, meu bem, é porque eu gosto mesmo e faço bem feito mesmo aí, modéstia à parte. Bem, e é lógico que isso mudou e todo mundo percebeu. Então, os meus filhos, as minhas amigas, a minha família, todos dizem que hoje eu sou uma mulher mais feliz, mais empolgada, radiante, bonita e que dá pra ver a alegria aí no meu dia a dia, nas minhas palavras. Lógico, eu vivo isso, eu sou uma pessoa alegre dentro do meu relacionamento. E passo isso para todos os meus outros relacionamentos com filho, marido e amizades, né? E até com vocês todas, é claro. E aí, conversando com as minhas amigas e com algumas pacientes lá na minha clínica, na fisioterapia, quando eu trabalhava ainda em consultório, eu percebi que, assim como eu, várias mulheres também enfrentavam as mesmas dificuldades em lidar com a própria sexualidade e com os desafios que são tão normais aí em todo relacionamento. E foi a partir daí então que eu resolvi unir aí os conhecimentos profissionais lá da fisioterapia, da especialização em uroginecologia, com tudo que eu estava estudando sobre sensualidade, sexualidade, autoestima e relacionamentos e comecei então a ensinar algumas técnicas para algumas mulheres aí que já conheciam ali a minha história, para algumas amigas. Sabe como é que é a mulher, né? Uma conta para uma, conta para outra, conta para outra. Então, em pouco tempo, os meus cursos, as palestras e os eventos se tornaram o assunto mais comentado das mulheres aqui em Brasília. E depois que eu comecei a publicar os meus vídeos e artigos na internet, eu aumentei ainda mais o meu impacto. Passei a ajudar mulheres de todo o Brasil. Aliás, do Brasil não, gente, do mundo todo. Eu não me canso de receber mensagem de mulheres que estão morando fora, mas que acompanham o meu trabalho. Vocês não sabem como eu fico feliz com isso. A cada dia que passa, esse trabalho ele está sendo mais reconhecido. Eu passei então a ser convidada para programa de TV, para rádio, já estou escrevendo alguns artigos aí para revistas, enfim, o trabalho está crescendo. Foi assim então que eu descobri a minha vocação e mais do que a minha vocação, a minha missão de vida, que é qual? Despertar na mulher o que ela tem de melhor, para que ela se sinta completa em todos os aspectos da sua vida.
O meu trabalho, ele lida diretamente com a felicidade das minhas alunas. E eu me sinto, sim, um pouquinho responsável pelo sucesso nos relacionamentos de cada uma delas. Hoje, depois de mais de 11 anos de trabalho aí, ministrando algumas centenas de cursos e palestras por aí, eu me sinto muito realizada ao saber que milhares de mulheres já tiveram as suas vidas transformadas com um pouquinho do conhecimento que eu passo para elas. E nesses vídeos da Semana da Mulher Bem Resolvida, eu vou compartilhar um pouquinho desse conhecimento com você. Tá preparada? Vamos lá então? É o seguinte, eu quero que você saiba que você não pode se conformar com uma vida sexual normal e monótona. Você tem o direito e o poder de viver uma vida sexual e amorosa extraordinária. O seu relacionamento, ele pode estar indo para um caminho sem volta, simplesmente por falta de conhecimento, falta de informação ou falta de experiência. E se você pensa que experiência está relacionada à idade, você está enganada, viu? No que diz respeito à sexualidade e relacionamento, as suas experiências tendem realmente a se repetir. Eu não me canso de ouvir casos de mulheres que são casadas há anos e que possuem um repertório sexual ali, ó, bem limitadinho, tá? Apenas as mulheres seguras e bem resolvidas se permitem viver novas experiências e se realizam em seus relacionamentos. A propósito, eu gostaria de te dar os parabéns por estar aqui assistindo esse vídeo. Só o fato de você estar aqui comigo até agora já me diz muito a seu respeito. Esse é um belo sinal de que você é uma mulher antenada e que está em busca de melhorar a qualidade da sua vida sexual e amorosa. E eu quero te dar uma boa notícia. Você está indo, ó, no caminho certinho. Buscar informação de qualidade é o caminho mais rápido e seguro para você conquistar a melhora que você tanto deseja. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que o conteúdo dessa série de vídeos não é um manual de técnica que vai ensinar você a seduzir um homem. Não mesmo. O que eu vou te ensinar é muito mais do que isso. Você vai aprender a se tornar uma mulher mais confiante, mais sedutora e mais sensual naturalmente. O fato de você deixar qualquer homem louco e apaixonado por você vai ser uma mera consequência desse poder transformador. E o mais legal é que eu vou te ensinar tudo de um jeito muito natural, bem humorado e bem divertido. Quem me conhece sabe que essa é a minha marca registrada. Não é porque a gente vai falar de sexualidade, que tem que ser séria, não é verdade? E eu acredito verdadeiramente que existe uma mulher sensual e sedutora dentro de toda mulher. O problema é que algumas mulheres bloqueiam a própria sensualidade e sexualidade. Se esse for o seu caso, fica tranquila. Eu sei que a culpa não é tua, tá bom? Isso acontece por diversos motivos. Vou te falar detalhadamente sobre cada um desses motivos nesse e nos próximos vídeos que eu vou te enviar então ainda essa semana, hein? Acredite em mim, toda mulher pode se transformar em uma mulher sexy e sensual. Tudo depende da atitude certa. E ao contrário do que muita gente imagina, para ser sexy, sensual e para deixar os homens loucos, você não precisa ter um corpo escultural, ser lindíssima, gostosíssima, nada disso. Ao contrário, muitas mulheres bonitas, gostosas, poderosas, rica, magra, alta, loura, sofrem desse mesmo problema. Sim, de fato não é isso que importa, né? Ou vai me dizer aqui que você nunca ouviu falar de um caso triste de traição ou separação de alguma amiga linda e perfeita ou de alguma atriz de televisão ou do cinema? Cá pra nós. Sim, elas também passam por isso. Ser linda, gostosa, magra, alta, ter um corpo escultural, meu bem, não é a solução. Lógico que isso pode até ajudar aí num primeiro momento, mas depois de um tempo, o que vai fazer a diferença é a atitude certa. Você já assistiu clipes de músicas aí de cantoras como Shakira, Beyoncé, Rihanna e algumas outras sexy symbols? Experimente assistir a um desses clipes e tenta entrar no clima. Você vai ver que vai se sentir muito mais sensual quase que imediatamente. Sabe por quê? Porque sim, existe uma mulher muito sensual dentro de você. E eu tô aqui para te lembrar que você é uma mulher feminina e linda.
O problema é que a maioria das mulheres sentem uma enorme dificuldade de se soltar e de se entregar para realmente viver esses momentos na própria vida. Quer um exemplo prático? Experimenta então fazer uma dancinha mais sensual para o teu parceiro. Só quem já fez sabe do que eu tô falando. Isso pode até parecer uma bobagem, mas acredite em mim, não é. Eu acho que toda mulher nesse mundo pode e merece sentir a sensação de realizar uma dança sensual nessa vida. Mas vamos lá, e não é para qualquer homem não, hein? Tem que ser para alguém que vale a pena, tá? Depois de uma dancinha dessas, você vai se sentir a mulher mais poderosa do mundo. E sabe por quê? Porque essa dança é um símbolo de poder da mulher sobre o homem. É uma demonstração de segurança, de sensualidade, de sexualidade. Você sabia que 8 a cada 10 homens têm a fantasia de ver a mulher amada realizando striptease? Você não acha que seria uma boa ideia você realizar a fantasia do seu homem aí para ele? Dá só uma olhadinha nesse depoimento de uma das minhas alunas do programa Mulheres Bem Resolvidas. É interessante porque como são vários módulos, né? Quando você começa o curso, você começa sempre pelo aquele que você acha que é mais fácil para você. E para mim, sem dúvida nenhuma, o mais difícil de todos era o de strip. Porque eu nunca achei que eu fosse capaz de fazer. Primeiro que eu tenho 2 pés esquerdos, então quando você fala de dançar, você pensa, meu Deus, isso não vai ser legal, não vai sair bem, não vai dar certo. Mas enfim, aí a gente treina, né, ensaia e aí a gente vê que é capaz, que é possível. E o mais legal de tudo que eu acho é que aquele módulo que eu tinha mais medo foi o módulo que mais me deixou feliz. Por quê? Primeiro eu fiquei feliz comigo mesmo por conseguir, né? Aquilo era uma vitória. Poxa, que bacana conseguir fazer uma coisa que eu imaginava que eu não era capaz. E segundo, porque ele me deu um retorno muito positivo. Viu? É disso que eu tô falando. A Janaína também tinha aí os seus medos, os seus bloqueios. Isso é normal, toda mulher tem. Eu tinha esses mesmos bloqueios quando eu ia começar a dançar pro maridão. Hoje tá mais fácil, né? Mas olha só, com um bom trabalho de autoestima e com alguns truquezinhos que eu te ensino, toda mulher consegue fazer uma dança sensual e surpreender o parceiro. E isso faz toda a diferença na vida de um casal. Isso resgata o seu interesse pelo parceiro e o interesse dele por você. E a dança é apenas um dos vários truques que você pode usar para reacender esse desejo no teu relacionamento e aumentar a intimidade do casal. Você vai ver que eu tenho um arsenal de truques aí dentro da minha bolsa. Aos pouquinhos eu vou desvendando esses truques para você. Continua aqui comigo. Bem, se você morre de vontade de ser mais ousada e fazer umas coisinhas diferentes, mas tem medo, insegurança, dificuldade de se soltar, vergonha do próprio corpo ou pior, né? Acha que vai estar sendo vulgar ou se desvalorizando. Amiga, para com isso, você está completamente enganada. Muito pelo contrário, a mulher que sabe sensualizar e agradar o seu parceiro, ela sabe valorizar o seu relacionamento e ela consegue tanto proporcionar quanto sentir muito mais prazer. Ela se sente uma mulher muito mais desejada. Eu adoro essa frase de um escritor francês que diz: o verdadeiro amor nunca se desgasta, quanto mais se dá, mais se tem. É do Anthony de Saint-Exupéry, que escreveu aí O Pequeno Príncipe para nós. Ou seja, não tenha medo de se doar para o seu relacionamento. Se entregue e satisfaça os desejos, as vontades e as fantasias suas e do seu parceiro. Eu te garanto que você vai sentir tanto ou mais prazer do que ele com isso.
Acredite na minha experiência. A verdade é que se você for deixar a responsabilidade de inovar e resolver os problemas na mão do homem, você vai literalmente ficar na mão, minha querida. E não adianta falar que isso é injusto e dizer que a responsabilidade não pode ser só da mulher e ficar de mimimi, blá 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 blá. Pela minha experiência, se você for deixar um homem resolver um problema emocional ou sexual, é melhor você esperar sentada, tá, gata? Das vezes, os homens não têm coragem de buscar ajuda para resolver esses problemas. Na verdade, eles escondem ou fingem que simplesmente não tem problema algum. Aceita essa realidade, minha querida. Aceita que dói menos. Emocionalmente, nós mulheres somos muito mais fortes do que os homens. E se você acredita no teu relacionamento e pode fazer algo por ele, faça! Vale a pena e é muito mais fácil do que você imagina. Você sabia que menos de 3% das mulheres conseguem explorar com plenitude a sua sexualidade? Olha isso. O fato de você estar aqui prova que você quer fazer parte desse seleto grupo. Prova que está interessada em viver e proporcionar experiências incríveis daqui para frente. E você vai ver que isso é possível. Sim, isso é possível. A Semana da Mulher Bem Resolvida é para você que está em um relacionamento amoroso e sexual bom, mas que quer proporcionar aí sensações jamais vividas, tanto para você quanto para o seu parceiro. E também é para você que terminou um relacionamento e está machucada e sem saber aonde errou. Eu te contei a minha história, né? E você viu que eu te entendo e sei como uma separação é difícil e acaba com a autoestima de uma mulher. Eu costumo dizer que quando tá tudo bem na cama, o sexo ele pode representar aí 20, 30 até 40% no relacionamento. Mas que quando as coisas vão mal na cama, ele vai representar 80, 90 até 100% desse relacionamento. Por quê? Porque os relacionamentos acabam por causa de sexo ou ausência de sexo. Você sabia que a insatisfação sexual é uma das principais causas de divórcio no mundo? Por quê? Simplesmente, minha querida, porque ela gera infidelidade, ou seja, a indesejável traição. E essa é uma oportunidade para você melhorar as coisas. O que eu vou te ensinar são as mais eficazes técnicas para você reacender a chama desse relacionamento. Não importa a sua idade, quanto tempo você esteja nesse relacionamento. Toda mulher vai fazer bom proveito dessas informações. Você não pode desistir dos seus sonhos e dos seus planos antes de tentar aplicar o que eu vou te ensinar aqui. Isso pode mudar o futuro da tua relação. E se você está solteira, esses vídeos, minha querida, são uma oportunidade única. É a chance para você estar mais confiante e preparada para se relacionar com qualquer homem, sem medos ou inseguranças. Além de evitar que você cometa erros e gafes que poderiam ser facilmente evitadas e que podem acabar com as chances de qualquer relacionamento dar certo. Afinal de contas, ninguém quer fazer papel de boba, não é verdade? Principalmente nos primeiros encontros. Ou seja, quando o gato certo aparecer, você estará mais do que preparada para encarar esse novo relacionamento com tranquilidade e segurança. Por que é que você acha que esse meu segundo casamento é infinitamente melhor do que o outro? Porque eu já comecei da maneira correta. Bem, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Você já assistiu aquele filme A Verdade Nua e Crua? A história desse filme ela é perfeita para ilustrar um pouquinho do que eu acredito. O filme, ele conta a história de uma mulher linda, a atriz é ninguém mais, ninguém menos do que Catherine Hill. Ela é uma mulher muito bem sucedida profissionalmente, extremamente confiante, competente, se impunha muito bem no seu ambiente de trabalho. Mas, fora do trabalho, quando ela voltava para casa, era uma mulher frustrada que esqueceu de como é ser uma mulher feminina e desejada.
À noite, quando ela ia dormir, sentia um grande vazio. Faltava o carinho de um homem, faltava amar e ser amado. E muito provavelmente, meu bem, faltava sexo na vida dela também. Isso se manifestava de uma forma horrível na vida daquela mulher, né? Em forma de estresse, insônia, ansiedade, depressão, enfim. As suas relações eram sempre desastrosas e ela era uma mulher que era emocionalmente e sexualmente reprimida. Um belo dia, tá em casa, ligou a televisão e aí começou a assistir um programa chamado A Verdade Nua e Crua. O apresentador do programa era um personagem excêntrico e ele falou uma coisa que ficou muito marcada aí pra mim. Ele disse o seguinte: os homens são seres simples. Diz que para agradar um homem, a mulher ela precisa apenas comprar uma lingerie nova, mudar o cabelo e se mostrar como um ser sexy e sensual. É claro que a moça do filme ouviu isso daí e ficou possessa de raiva, né? Pensou que era um machista e que trata as mulheres como um objeto. E ela julgava as mulheres que agiam assim. Grande erro. Não tem nada de errado em uma mulher usar uma lingerie mais ousada, em expressar a sua sensualidade ou em trazer novidades para a cama, muito pelo contrário. Assim, essa mulher vai viver momentos muito mais intensos com o seu parceiro e se mostrar uma mulher muito mais segura, confiante e bem resolvida. Esse é um erro, né, que muitas mulheres modernas cometem, acharem que ao expressar a sua sensualidade estarão sendo vulgares. Por isso eu te digo, não julgue as mulheres que são sensuais. Não, faça o contrário, aprenda com elas. Ser sensual é se sentir viva e desejada. A sensação de seduzir o homem que você ama é indescritível e você pode sentir essa sensação. Muitas mulheres acham que ou elas têm que ser aquela mulher sensível e educada ou uma mulher sensual e sexy. Mas não, na verdade essa mesma mulher sensível e delicada também pode ser uma mulher sexy e bem resolvida com uma vida sexual movimentada e cheia de novidade. Outra coisa interessante que esse personagem excêntrico do filme aí disse foi que muitas mulheres ficam fantasiando o homem ideal ao invés de viver o seu relacionamento ideal. É muito mais fácil, né, minha gente, ficar olhando para a grama do vizinho e viver um relacionamento ali frustrante do que encarar aí os seus medos e viver uma vida intensa. Mas eu vou te dizer, é muito mais prazeroso vencer os seus medos e viver uma vida sexual e amorosa plena. Algumas mulheres, elas criam um bloqueio tão grande que os seus próprios homens não se sentem confortáveis de desejá-las. Esse bloqueio geralmente acontece por duas razões. Ou porque a mulher não se sente bem com o seu próprio corpo, o que pode ser uma grande besteira, porque na maioria das vezes, para o seu homem, você é a mulher ideal. Ou quando elas são muito novas e inexperientes e ficam com medo de o namorado ser muito bom nisso e ela fazer papel de boba. O que também, sinceramente, na maioria das vezes é uma grande besteira. A maioria dos homens não são tão bons quanto eles acham que são ou quanto eles falam que são. Ou seja, em 99% dos casos é tudo coisa da nossa própria cabeça. Você só precisa de confiança para poder experimentar coisas novas e viver sensações que só as mulheres bem resolvidas se permitem viver. Outra coisa legal do filme é que quando ela relaxa, quando ela vence os seus medos e experimenta viver coisas novas, ela consegue viver tudo que ela idealizava numa relação perfeita. Viagens românticas, sair para dançar, passeios ao ar livre, conversas interessantes e sexo, né, minha querida, de muita qualidade. Mas... Sério? Sério? Nossa! O quê? Peraí. Eu sou mesmo tão bom assim? Ou você tá fingindo? Nunca vai saber. Bem, agora pode estar batendo aquele seu pensamento pessimista, né? Mas isso é coisa de cinema, não acontece na vida real. Mas, felizmente, esse seu pensamento limitante está enganado. Basta você parar para assistir os depoimentos reais de algumas das mulheres normais, assim como eu, assim como você, que já participaram do programa Mulheres Bem Resolvidas.
A essa altura você deve estar entusiasmada, querendo mais e mais e mais. E pode ter certeza que eu tenho muito mais informação de qualidade para você. No próximo vídeo, eu vou te dar dicas mais práticas. Eu vou te revelar qual é o maior ponto fraco de todo homem e contar um segredo que poucas mulheres sabem para deixar qualquer homem na palma da sua mão. Também vou falar dos 3 principais tipos de problemas relacionados ao sexo que assombram os relacionamentos. Você vai descobrir que, se mudar alguns simples detalhes, seu relacionamento muda da água para o vinho. Bem, antes de terminar, quero pedir para você deixar aqui embaixo o seu comentário. Para mim, a sua opinião é muito importante. A intenção aqui é criar um ambiente bem interativo, onde nós mulheres possamos nos sentir bem à vontade para conversar sobre tudo e buscar viver uma vida aí bem mais plena e feliz. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para comentar estará na descrição do vídeo. Eu fechei os comentários do YouTube para que todos os comentários fiquem lá na página oficial da Semana da Mulher Bem Resolvida. Assim, fica mais simples para eu parar, ler e responder todas as mensagens aí pessoalmente, tá bom? Em breve eu vou te enviar um e-mail com o segundo vídeo da Semana da Mulher Bem Resolvida, mas fique esperta, hein? Porque esses vídeos só vão ficar disponíveis durante essa semana, hein? Se você está aqui assistindo a esse vídeo, significa que você é uma mulher privilegiada. Por isso, aproveite a chance e fique atenta ao seu e-mail para não perder os próximos vídeos. E se você acha que essas informações podem ajudar as suas amigas, por favor, envie esse link para elas e me ajude a fazer a diferença na vida de cada vez mais mulheres. É isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. De olho no teu e-mail e eu te encontro no próximo vídeo. Um super beijo pra você e tchau, tchau!